Olá amigos, meu nome é Thiago, sou professor de Biologia e hoje vim até aqui falar um pouquinho para vocês sobre o vírus HPV. Muito se tem falado sobre as campanhas de vacinação contra o vírus HPV. Existem detalhes referentes a este vírus, esta vacina e aos vírus de modo geral que certamente cabem a você, vestibulando neste ano de 2014. Mas antes, vale a pena a gente fazer um breve lembrete a respeito dos vírus, esse conhecido grupo de partículas infecciosas que ainda hoje não encontraram o seu lugar na biologia. Se você bem se lembra de suas aulas de ciências e biologia, você vai ver que os vírus não cabem em nenhum dos reinos, nem mesmo os domínios mais recentes que estão aí tentando categorizar os seres vivos. E claro, vamos entender esse motivo. Se vocês puderem me acompanhar aqui nesse slide, nós temos uma estrutura genérica de um vírus qualquer. Logo de cara, o que percebe-se é a ausência de uma estrutura celular. Ou seja, os vírus não são compostos por células, são seres acelulares, o que vai contra, por exemplo, a teoria celular, que diz que todo e qualquer ser vivo necessita ter uma célula. Esta estrutura em verde é denominada capsídeo e representa o quê? Uma cápsula de proteínas, em cujo interior está presente uma macromolécula de ácido nucleico, o material genético viral, que pode ser, atenção para o destaque, DNA ou RNA. Turminha, esse detalhe é curioso e importante, tá? Os vírus possuem apenas um único tipo de material genético. Ou o vírus é de DNA, ou o vírus é de RNA. Mas, para toda boa regra, existe uma exceção, né? O chamado citomegalovírus, famoso por causar alguns tipos de herpes, é conhecido por possuir os dois tipos de ácido nucleico. Ele tem uma macromolécula de DNA e outra de RNA mensageiro, mas ele é uma exceção, perfeito? Voltemos, portanto, à regra, aqui no slide. Capsídeo, que é esta cápsula de proteína, e ácido nucleico, todos têm. Agora, esta estrutura externa, ou seja, um segundo tipo de envoltório externo ao capsídeo, somente pertence ao grupo dos chamados vírus envelopados. E percebam que interessante, este envelope é composto por lipídios mais proteínas, ou seja, tem uma configuração química, uma composição química muito semelhante às membranas celulares, o que torna esses indivíduos muito melhores agentes para infecção. A aderência e a penetração em célula hospedeira é muito facilitada por este tal envelope lipoproteico. Mas lembre-se, nem todos têm. Existem vírus cuja estrutura aqui no slide resume-se somente a este capsídeo, que pode ter diversas formas geométricas dependendo do tipo de vírus, e este ácido nucleico aqui dentro. Perfeito? Agora vem uma grande questão, né? Vírus é acelular. São muito pequenos, poetas, são muito pequenos, menores que qualquer célula. Neste slide seguinte, por exemplo, nós temos uma imagem que é bastante famosa em microbiologia, que representa 1, 2, 3, 4, 5 partículas virais, todas, obviamente, em escala, tá? Lado a lado, ó, com uma famosa célula eucariótica. Esta é a sua hemácia, também chamada de glóbulo vermelho ou eritrócito, né? Aquela que está transportando gases no seu sangue. E aqui ao lado, uma típica célula procariótica, uma bactéria, a Escherichia coli. Perceba você como estes vírus são muito menores do que estas células, perfeito? Ou seja, eles são muito menores que uma estrutura típica celular, muito menores inclusive do que uma célula procariótica, que é a mais simples e primitiva célula de nossa biosfera. A grande questão é, vírus é ou não é ser vivo? Essa é uma boa briga, uma boa discussão. Existem autores que atestam que vírus são seres vivos.
enquanto outros que defendem o contrário. Por quê? Porque existem argumentos pró e contra a vida, e ambos estão corretos. Percebam neste slide aqui, ó. Primeiro, poeta, por que vírus são seres vivos? Primeiro forte argumento, presença de biomoléculas complexas. Moléculas de alto peso molecular, proteínas, lipídios, DNA ou RNA. Macromoléculas, típicas de um ser vivo. Segundo forte argumento, capacidade de reprodução. Os vírus têm possibilidades de manter uma linhagem genética. Eles perpetuam o seu patrimônio genético justamente por se reproduzir. E o terceiro argumento, capacidade de evolução, ou seja, é a propriedade de mudar as linhagens genéticas, mudar as frequências alélicas ao longo do tempo. Biomolécula complexa, reprodução e evolução certamente são fortes indícios de um ser vivo. Mas olhe agora o outro lado da moeda. A já citada ausência de uma estrutura celular, algo que vai contra tudo aquilo que configura a biologia como a gente conhece, né? A chamada teoria celular clássica, teoria celular. E aqui embaixo um detalhe ainda mais importante, a ausência de metabolismo. Queridos e queridas, vírus não têm metabolismo. O que é metabolismo, poeta? Você se lembra disso? Dá-se o nome de metabolismo a todo o conjunto de reações químicas e bioquímicas que mantém você vivo. Se um dia o seu metabolismo parar, você morre. Ou seja, esta partícula infecciosa, chamada vírus, não tem metabolismo. O que significa que tudo o que ele executa, cada possibilidade de reprodução e de evolução é feita através de um estilo de vida parasitária. E aqui entra a expressão mais importante de toda a virologia. Abre aspas, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Se não estiver dentro de uma célula viva, ele não tem possibilidades nenhuma de reprodução nem de evolução. Aqui fora, uma partícula viral é absolutamente inerte. Perfeito? Portanto, qual das duas você vai escolher? Você vai escolher as duas, ok? No slide seguinte, a gente vai entrar no HPV, né? Aqui nós temos uma estrutura aí, feita num software de computação gráfica, né? Baseado numa microscopia eletrônica de varredura do vírus HPV. Primeiramente, queridos, HPV é um nome genérico, se refere a pouco mais de 100 tipos de vírus diferentes que foram descobertos aí nas últimas décadas e ainda estima-se que outros estão por serem descobertos, tá? E algo que é bastante curioso, né? O nome dele, acompanha comigo, ó, papilomavírus humano, ou seja, o vírus do papiloma humano. Poeta, o que é o papiloma? Neste slide seguinte, nós temos representações, né, fotografias, perdão, de um papiloma. É um tipo de tumor benigno, tá? Pode aparecer em qualquer região aqui da pele, mucosas, né, genitálias. Caracteriza-se por ser uma lesão alta, perceba como ele se eleva, né, acima aqui da linha, da superfície da epiderme. E quando essas lesões, quando essas verrugas, como muitos chamam, vão se aglomerando, elas aparentam um aspecto que os médicos e os livros de medicina e de biologia chamam de aspecto de couve-flor. Ok? Claro que isso, né, imaginação à parte. Enfim, este vírus é capaz de manifestar esse sintoma na pele, em qualquer tipo de mucosa ou principalmente nas genitálias. É quando normalmente, né, as pessoas ficam desesperadas, saem correndo. Galera, aqui cabe um detalhe também. Você pode contrair o HPV, né, daqueles 100 tipos de HPV, e não manifestar sintoma nenhum. De fato, muitas pessoas permanecem assintomáticas por anos. Algumas, inclusive, o organismo consegue eliminar e ela nunca vai sonhar que houve infecção. Ela nunca vai saber que um dia ela foi infectada, tá? Como que se contrai HPV? Predominantemente pelas vias sexuais. É claro que existem outras formas de contágio, ok? Mas a via principal é a chamada via anogenital, ou seja, anal e genitais. Mas já
foram relatados inúmeros casos de transmissão vertical de mãe para feto durante a gestação. Acontece e não é tão incomum quanto parece, ok? Pelo contrário, é bem comum. E contato ou inoculação de objetos que estão abrigando o HPV diretamente com a genitália também é passível de te passar, né, de você contrair o vírus a partir deste comportamento, desta maneira. Mas, repito, a via predominante é a via sexual. O que cabe aqui, né, a ideia clássica, clara e já mais do que debatida, que o sexo seguro, o sexo com preservativo é a melhor maneira de você não ter contato com este indivíduo. Perfeito? Voltemos aos slides. Poeta, é verdade que esse vírus pode causar câncer? É verdade. Se vocês pudessem acompanhar aqui, ó, tirado diretamente do Instituto Nacional do Câncer, tá? O site do INCA, 40 tipos diferentes de HPV infectam o trato anogenital. Desses 40, pelo menos 13 têm potencial oncogênico. Poeta, o que é oncogênese? Oncogênese é a possibilidade de um tecido, de um sítio específico do seu organismo desenvolver uma proliferação anormal de células, se tornando uma massa tumoral, um tumor, que pode ter benignidade ou malignidade, cuja diferença eu também falarei a seguir. Tá? Ou seja, não é que se você contrair um desses 13 tipos, que você necessariamente desenvolverá um tipo de tumor, um tipo de câncer. Não, é uma questão de estatísticas. Toda a medicina trabalha com probabilidades. Perfeito? Voltando aqui, ó, destes 13 tipos, que são potencialmente oncogênicos, os tipos 16 e 18 estão atribuídos em cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero, o que é muita coisa, tá? Colo do útero é aquela porção cilíndrica, bastante fininha, inferior do útero, num ponto ali de intersecção, de encontro com o final da vagina. Tem cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento. Esse vírus, se de repente a menina contrair uma linhagem com alto potencial oncogênico, ele pode causar este tipo de lesão aqui, ó, dá uma olhada. Isso daqui é o que nós chamamos de histopatologia do câncer, ou seja, a sequência de eventos celulares que vão transformando o tecido numa massa tumoral. Então perceba, começa com uma linhagem de células que foi alterada, e aqui no caso, elas são alteradas geneticamente e metabolicamente pelo HPV. Ou seja, é uma série de lesões seguidas, sucessivas. Esta célula, entra em processo de mitose, né, ou seja, uma divisão celular equacional, e acaba iniciando um sistema desenfreado de mitoses, de tal modo que, o resultado seria este tumor, esta massa tumoral. E aqui do lado, inclusive, temos um exemplo de um tumor benigno e de um tumor maligno. O tumor benigno se caracteriza por permanecer contido, isolado. Ainda assim, é uma massa de células que entraram em mitose de modo desenfreado. Só que não oferece risco para os tecidos adjacentes. Por outro lado, o tumor maligno é aquele que tem possibilidades de invadir e lesionar tecidos adjacentes. Perfeito? Poeta, enfim, essa vacina funciona? Posso ficar tranquilo? Funciona. Existem 2 tipos de vacina que foram desenvolvidas contra o HPV. A primeira delas, mais simples, é a chamada vacina bivalente. Por quê? Como o próprio nome sugere, protege contra 2 tipos de HPV. E o segundo tipo, que é a que está sendo desenvolvida e distribuída, né, aqui pelo governo brasileiro, é a tetravalente, ou seja, é a mais avançada e mais cara de todas as vacinas. A vacina que atualmente o governo está distribuindo a meninas de 9 a 13 anos protege contra 4 tipos de HPV, ou seja, é um nível de proteção bastante grande. Os últimos registros mostraram que essas meninas que obedecem às doses, ou seja, são 3 doses intramusculares,
Uma, dali a 2 meses, a segunda, dali a 5 meses após a primeira dose, a terceira. Desenvolve uma imunidade de cerca de 92%, o que para a medicina é um absoluto sucesso, perfeito? Queridos, cada dose custa cerca de R$350, ou seja, essa vacina que está sendo ofertada gratuitamente a este grupo da população tem um custo total de R$1.050. E é uma vacina de alta eficiência, portanto, não percamos essa oportunidade. Maravilha? E você vestibulanda, jamais esqueça, vacina não é remédio, tá? Vacina não é curativa, a vacina ela é preventiva. No caso da vacina contra o HPV, existem proteínas sintéticas lá naquela solução que imitam com muita perfeição as proteínas reais do capsídeo do HPV. Isso faz o seu organismo acreditar que está sob ataque, de tal modo que um sistema de defesa, o seu sistema imunológico, vai tentar interceptar esses tais invasores, entre aspas, né? O produto disso é um conjunto de proteínas específicas chamadas anticorpos, que durarão muitos anos no seu organismo, ficarão guardadas em regiões específicas, por exemplo, os linfonodos. E aí, se daqui a 4 ou 5 anos você, de fato, entrar em contato com o vírus real, esse combate será eficiente, rápido, prático e você não vai nem perceber. Perfeito? Amigos e amigas, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado e curtido a nossa videoaula e até a próxima.